A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5 e versículo de número 12, que diz assim: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos a reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar aqui, irmãos, que Deus estava mostrando fortemente e grandemente que ele havia escolhido os apóstolos dele, que esses homens verdadeiramente eram de Deus. Havia muitos sinais e prodígios. O nome de Jesus estava sendo glorificado. Muitos estavam crendo em Jesus através dos apóstolos, inclusive através da vida de Pedro. Nós sabemos que Pedro, irmãos, ele realmente negou Jesus, ele deixou Satanás usar a boca dele, mas depois Pedro mudou, Pedro foi transformado, e todos puderam ver o quanto Deus usava ele tremendamente. As pessoas criam tanto no ministério de Pedro, na cura que Pedro poderia realmente ser ministrado através da vida dele, que a Bíblia diz que eles colocavam os enfermos no chão para que a sombra de Pedro projetasse sobre os enfermos e eles fossem curados. Tamanho era o poder que Deus usava Pedro, tamanho era a autoridade que Deus usava ele, tamanha era realmente a fé que esse povo tinha, crendo no Jesus que estava na vida de Pedro. O Senhor me trouxe aqui para te falar que ele ainda muda a vida de pessoas, que ele ainda muda cenários. Talvez hoje você está tentando se libertar de algumas coisas, ou até mesmo você está orando por alguém que precisa ser liberto ou liberta, e você diz: Senhor, será que tem jeito? Será que tem a possibilidade dessa pessoa mudar? Aqui você vê o exemplo. Pedro mudou, o Senhor transformou a vida de Pedro. Pedro se tornou um grande homem, verdadeiramente, que levava o evangelho a sério, que era cheio do poder de Deus. O Senhor Jesus estava com ele, manifestando a glória. Ribiandarás, tu decanta do nome de Jesus na vida dele. E o Senhor está dizendo: pessoas que você tem orado, ou até mesmo você que pensam que não tem jeito, que pensa que não vai ter como ser liberto, como ser liberta. Eu sou o Senhor que faço o impossível acontecer, diz Jesus. Eu sou o Senhor que transforma a vida, que muda o cenário, que muda o temperamento. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão pedindo libertação a Deus. Você está dizendo: Senhor, eu quero ser liberta dos vícios, quero ser liberta desse temperamento, eu quero ser liberta, Senhor, da forma de me vestir, da forma de falar, da forma de ser. E Deus está dizendo: eu tenho todo o poder. Jesus está dizendo: eu consigo te libertar. Ah, Senhor, eu tenho orado para que meu esposo, minha esposa seja liberta, meus filhos sejam libertos. O Senhor está dizendo para você: pois é, eu tenho poder também para libertar. Declare comigo: tem uma libertação grande e extraordinária chegando para a minha vida e para a vida dos meus. Tem uma libertação grande e extraordinária chegando para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Quando Jesus passa, a transformação. Há quem diga: ah, Jesus passou na vida de fulano, mas ele continua o mesmo. Ah, diz que é crente, mas continua o mesmo. Então Jesus não passou. Porque no dia, irmãos, que Jesus passar, pode até passar um tempo, um processo de libertação. Pode até acontecer que por um tempo essa pessoa ainda continue, procurando a libertação, buscando. Mas chega um momento em que essa pessoa é liberta. Chega um momento em que é nítido a presença do Senhor na vida daquele e daquela que se entrega verdadeiramente na vida, na mão de Jesus. Entrega a sua vida na mão de Jesus. E o Senhor está dizendo para você: entrega o teu caminho ao Senhor. E confia nele, porque ele vai trabalhar, amandarás tu em situações que você não pode. Ele vai fazer o impossível acontecer. Essa palavra é para realmente mostrar para vocês que Deus liberta. É o Espírito Santo dizendo: ó como eu faço aqui, ó. Um homem que negou Jesus, um homem que tinha um temperamento forte, arrancou a orelha de Malco, Satanás usou a boca dele. Você vai observar, irmãos, quem olhava para Pedro pensava: e não tem jeito não, esse homem fala muito, esse homem é muito, assim, grosso, um temperamento muito forte, tudo ele que sabe mais do que os outros, tudo ele é mais santo que os outros. Porque Pedro dizia: todo mundo pode te negar, menos eu. Então Pedro se achava melhor do que todo mundo. Então quem olhava para Pedro podia pensar que não tinha mais jeito. Mas Jesus olhou para Pedro e disse:
Cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, eu conto contigo. Independente do que passou, porque as coisas velhas se passaram. Existem pessoas, irmãos, que começam a falar do nosso passado como se fosse o presente. E não é presente, já passou. Pedro negou, Pedro arrancou a orelha de Malco, Pedro deixou Satanás usar a boca dele, sim. Mas chegou um momento em que Pedro foi liberto completamente. Declare comigo, tem uma libertação por completa, chegando para a minha vida e para a vida dos meus, aleluia. Tem uma libertação por completa, chegando para a minha vida e para a vida dos meus. Quem faz a obra não é você. Quem faz a obra não sou eu. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E quando Jesus vê que estamos prontos para sermos libertos, a gente vai ser. É como eu falei, irmãos, era lindo, era nítido que Jesus andava com Pedro. As pessoas colocavam os enfermos para que a sombra de Pedro projetasse. Não era Pedro que dizia que a sombra dele curava. O povo cria no ministério de cura na vida de Pedro. Como Deus usava Pedro tremendamente. Só que para acontecer isso aqui, irmãos, muitas coisas precisaram acontecer na vida de Pedro. E é por isso que o Senhor está permitindo algumas coisas na sua vida. Para você entender que não é pela força do seu braço, Pedro precisava entender que tudo que ele ia receber, a mandarai, era graça. E o Senhor está permitindo algumas pessoas passarem por tempos de fragilidade. Pedro precisava negar Jesus. Pedro precisava arrancar a orelha de Malco. Pedro precisava permitir que Satanás usasse a boca dele para ele entender que ele não era melhor que ninguém. Porque imagine, irmão, se Pedro não tivesse o temperamento dele trabalhado. Ele continuasse sendo soberbo, sendo arrogante, o prepotente, como ele era. Como era que ele ia se soberbecer? Ele ia se achar melhor que todo mundo. Ele ia dizer, não, porque no meu discurso, no meu primeiro, eu ganhei 3.000 almas, porque eu me destaco, porque você viu? Jesus só chamou a mim de pastor. Ele ia começar a se soberbecer. Então Jesus foi lá tratando Pedro, quebrando o vaso, moendo o vaso, permitindo situações para mostrar para Pedro que ele era falho, imperfeito e pecador, e que tudo que ele estava recebendo era graça. Rabai, Xaramandaraia. E o Senhor está dizendo, tudo que eu vou entregar nas suas mãos é graça. A libertação que eu vou trazer para a vida dessa pessoa que você tem orado é graça. Não é porque ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Às vezes o Senhor permite algumas coisas na nossa vida. Um passado promíscuo. Às vezes um passado que a gente não gosta nem de lembrar. Porém o Senhor está dizendo, sabe por que eu permito? Para que você não se ensoberbeça. Para que você lembre de onde eu te tirei. Para que você carregue a sua cama, Aramandarasturabaia. Irmãos, quando eu olho para as tatuagens que eu tenho hoje, que se eu pudesse eu removia, mas não tem como. Se eu remover eu vou ficar cheia de mancha, vai dar no mesmo, vou ficar toda manchada. Mas quando eu lembro dela, irmãos, o Espírito Santo, ele fala comigo. Não é sempre que eu lembro, não, é como se elas nem existissem, viu, irmãos? É como se eu nem tivesse. Mas tem horas que eu lembro, até mesmo por causa dos olhares críticos, porque tem gente que às vezes olha com um olhar crítico e você acaba observando e você acaba lembrando a tatuagem que ela tá olhando. Ela deve estar criticando o cara da tatuagem, ele deve estar olhando por causa disso, porque tem pessoas que olham e discriminam ainda. Porém, quando eu olho, eu consigo lembrar de onde Deus me tirou. Aí eu consigo agradecer a Deus para que eu não me torne querendo ser melhor que ninguém, sabe? Para que eu não me torne uma pessoa arrogante, prepotente, soberba, não. Porque Deus fala comigo, porque Deus pela misericórdia me usa, me escolheu para o ministério. E eu não sou uma pessoa como se eu fosse santa, esquecendo o meu passado, não. As tatuagens me fazem lembrar de onde Deus me tirou. Eu me lembro de uma experiência que eu falei assim, eu vou tirar essas tatuagens. Eu vou falar com meu esposo para remover, pra gente ver, para remover. E o Espírito Santo falou comigo na hora, eu mandei você remover alguma tatuagem. Eu mandei você tirar alguma tatuagem. Não é porque ele é a favor, não é isso. É porque ele usa isso como espinho na minha carne. Para que eu lembre de onde ele me tirou. Para que eu nunca mais retroceda. Para que eu nunca mais volte. Para que eu lembre o quão imperfeita, quão falha eu fui. Mas o Senhor me olhou por misericórdia. Porque tem gente, irmãos, que às vezes se acha mais santo do que os outros, esquecendo do passado. Esquecendo do que já fez. Aramandaraia. É por isso que o Senhor fala, carregue sua cama, carregue o seu leito, para você não esquecer de onde eu te tirei, para você não esquecer do que eu fiz na sua vida, Arabaramandaraia. Então tem coisas que é necessária, tem marcas que é necessário ficar na nossa história. A marca de Pedro de ter negado Jesus, de Satanás ter usado a boca dele ter arrancado a orelha de Malco, dele ter se intrometido, dele ter se achado melhor que os outros, porque ele era meio intrometido, né? Tudo ele sabia mais do que todo mundo. Ele era o porta-voz, tudo ele falava mais. Essas marcas ficaram em Pedro. E Pedro viu quão falho ele era. E Pedro reconheceu quão pecador ele era. E Pedro reconheceu que tudo era graça. Por isso ele era usado tremendamente. Antes de Deus lhe usar tremendamente, ele vai te mostrar suas fragilidades. Ele vai mostrar pra você que não é porque você é bonzinho. Não é porque você é boazinha, é porque ele olhou do céu e se agraciou de você. É porque ele, pela misericórdia, quer te usar. Declare comigo, não é porque eu sou boazinha. É tudo graça. Não é porque eu sou bonzinho, é tudo graça. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós vivemos o evangelho, hoje em dia as pessoas estão querendo viver o evangelho de ego.
Ah, porque eu posso, porque eu nasci no evangelho, porque eu já li a Bíblia toda não sei quantas vezes, porque eu tenho não sei quantas faculdades. E quem disse que para Deus isso conta? O que conta é uma vida de santidade. O que conta é uma vida de renúncia. O que conta é Deus olhar do céu e ver que você não se soberbece, mas que você se humilha, dizendo é graça, rabadaramandaraya. Eu tenho porque o Senhor, Ele tem misericórdia de mim, porque Ele teve misericórdia, porque um dia eu já fui uma pecadora. Ainda continuo sendo falha, imperfeita, mas um dia eu estava lá dentro do lamaçal do pecado. E o Senhor me limpou, me purificou, eu continuo sendo pecadora, falha, como qualquer pessoa. Você é pecador, nós somos pecadores. Estamos na terra, porque se a gente fosse perfeito, a gente já tinha sido arrebatado, como Enoque, como Elias. Mas se não foi arrebatado ainda, é porque é pecador, é falho, imperfeito. Mas está todos os dias buscando a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós somos imperfeitos, irmãos, mas tem um Deus que é perfeito e que olha por nós e que vela sobre a palavra dele para cumprir na nossa vida, mas ele não quer que a gente soberbeça. O Senhor não gosta de gente soberba. O Senhor não se agrada de gente soberba. O Senhor dá graça aos humildes, mas ele abate aos soberbos. Ele não se agrada de gente que pensa que é mais santo, de gente que pensa que é melhor. Não. O Senhor Jesus precisava primeiramente ensinar a Pedro como era que Pedro precisava se portar. Que Pedro precisava ter humildade aqui dentro. Ribiandarasturamandarai. O Senhor está dizendo para você, você precisa ter humildade aqui. Você precisa deixar Deus trabalhar aqui. Porque quando Deus trabalhar aqui, meu irmão, o restante que acontecer na sua vida vai ser acréscimo. Você não vai nem se soberbecer, não vai nem se importar. Vai ter gente que vai dizer, menina, você não se sente honrada com isso? Menino, quanta coisa grande que você faz, que Deus usa as suas mãos para fazer. Como Deus te usa tremendamente. Você vai dizer, graça, eu não sou nada. Quando atingimos o nível de maturidade com Deus, Ele nos entrega o que Ele tem para nos entregar. Porque a gente precisa compreender que é graça. Vai ter gente que vai dizer misericórdia, você nem se alegra. Você vai dizer, não é que eu não me alegro, é porque eu entendo que é graça. É porque eu entendo que eu não sou merecedora, eu entendo que a glória não é minha, que a glória é dele. Eu entendo que o domínio é dele, eu entendo que a autoridade é dele. Eu entendo que é ele quem faz. Quando você entende que é Jesus que faz, meu irmão e minha irmã, ele começa a glorificar o nome dele na sua vida, porque ele não vai dar autoridade, ele não vai dar realmente, sabe, poder na terra no nome dele, porque nós temos poder no nome de Jesus. É pelo sangue dele que nós somos comprados, é para a glória dele. Mas enquanto você não reconhecer que é para a glória de Deus, que é o Senhor quem faz, que é o Senhor quem pode, que é o Senhor quem é, você vai continuar aí rodando. Você vai continuar sendo quebrado, moldado, lapidado, até o Senhor ver que você está pronto e preparado. É como eu falei, o Pedro, arrogante, soberbo, prepotente, que se achava melhor do que os seus amigos, do que os seus irmãos, não podia ser cheio da graça. Para ser cheio da graça é preciso você se esvaziar de si mesmo. Você entende? Para o Senhor te usar é preciso você deixar o Senhor te limpar. O Senhor te trouxe aqui para te falar que tem jeito para a tua história, Ele vai lhe libertar. O Senhor vai trazer libertação, não sei se é de cigarro, de bebida, de pornografia, se é de um ego. Eu não sei o que é que você precisa de libertação, mas você sabe qual é a área. Mas Ele está dizendo, eu permito algumas fraquezas na sua vida, eu permito algumas fragilidades na sua história para que você não se soberbeça, para que você entenda que você é falha, que você é imperfeita, que você é pecadora, que você é pecador. Mas eu, pela graça e misericórdia, resolvi lhe usar. Eu, pela graça e misericórdia, resolvi colocar o teu nome entre os príncipes. Mas é tudo graça, é favor imerecido. E lembre-se, para Pedro teve jeito. E para essa pessoa que você também tem orado, pode ser na sua vida, pode ser na vida de alguém que você está orando para ser liberta. O Senhor também liberta. O Senhor transformou a vida deste homem. E ele se tornou um grande homem que as pessoas criam tanto no ministério dele, que colocava os enfermos no chão. E eles eram curados através da sombra de Pedro. E o Senhor está dizendo, eu vou te dar respaldo, mas primeiramente eu estou lhe moldando para que você não se soberbeça. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos orar por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer por tudo. Ó Pai, obrigada por essa palavra. Ó Senhor, obrigada porque o Senhor é Deus, meu Pai. Um Deus todo-poderoso, um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus que vela sobre a tua palavra para cumprir, um Deus que faz o milagre, o impossível acontecer, que transforma, que liberta, Pai. Porque o Senhor nos liberta, Pai amado, do nosso ego, do nosso eu. O Senhor, meu Deus amado, primeiro permite as humilhações, as lutas, pra gente entender, Pai, que não é porque a gente é alguma coisa, que não é porque a gente pode alguma coisa ou que a gente faz alguma coisa que o Senhor nos escolheu, não. É tudo graça, Senhor. O Senhor olhou pra nós pela tua misericórdia e resolveu, meu Deus amado, fazer na nossa vida. O Senhor resolveu glorificar o teu nome, Pai. É tudo graça, nos ensina a entendermos isso, Pai. Nos ensina, meu Deus amado, a cada dia, meu Pai, dar glória a ti, porque a honra, a glória
glória, o domínio, a adoração, a exaltação é tua, Senhor. Oh Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia daqueles que temos orado, liberta. O Senhor libertou a Pedro, o Senhor fez dele um grande homem na tua presença, Pai, um homem que levou a tua palavra com excelência. E eu creio que o Senhor pode mudar esse homem, pode mudar essa mulher. Eu creio que o Senhor pode transformar, Pai. O Senhor tem um poder de transformação muito grande, Senhor. O Senhor pode fazer o impossível acontecer, aquilo que nós não podemos. O Senhor pode fazer mudar o pensamento, mudar a atitude, mudar o jeito, mudar a forma de falar. O Senhor pode mudar tudo. Basta, meu Pai amado, o Senhor querer a gente ter fé para isso, meu Deus. Continua conosco, meu Pai, muda a nossa vida, transforma a nossa história, nos liberta. Oh Deus, liberta cada área que a gente não consegue nos libertar sozinho, porque a gente precisa da tua ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. E traz a libertação sobre nós, vai curando teu povo, vai libertando, vai restaurando, Jesus, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo os laços, as setas, os dardos inflamados, as retaliações, faz as sepulturas abertas, aquilo que o inimigo armou, arquitetou, planejou, lança por terra, Pai. Ô Senhor, vai desfazendo, Pai, vai anulando, vai quebrando, meu Pai, as armadilhas, as amarraduras de Satanás, repreendendo toda a ansiedade, toda a depressão, toda a tristeza, toda a angústia, Pai amado, todo medo, meu Deus, em nome de Jesus, toda a frustração, repreende do nosso meio, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, vai tomando aqueles que estão te aceitando, Jesus, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar. Ô Espírito Santo, que eles venham entender que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor, se for para a glória do teu nome, Jesus, faz um milagre acontecer. Mostra para o teu povo que o Senhor é dono do ouro, dono da prata, o Senhor restaura, o Senhor restitui, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, Senhor. O Senhor tem todo o poder, o Senhor tem todo o domínio, Pai. Glorifica o teu nome no nosso meio, Jesus, pois cremos em ti, estamos aqui orando porque cremos na transformação, Pai, da nossa vida e na vida daqueles dos nossos que a gente tem orado, Pai, daqueles que a gente tem colocado em oração. Continua conosco, meu Deus, Senhor, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor está dizendo para você. Primeiramente, eu estou trabalhando, eu estou permitindo algumas coisas para testemunho. Tem filhos teus, tem pessoas que você tem orado, esposo, esposa que não se converteu ainda, é para que tenham testemunho para contar, para que lembrem-se de onde o Senhor tirou cada um deles. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.